Peço a Ele que nessa noite Ele possa falar de maneira individual com cada um que entrou aqui. Cada um que passou por essa porta possa ser tocado pelo Senhor, possa ter as suas respostas, possa ter direção. Que nessa noite o Senhor possa tratar a cada um de maneira individual. Que nessa noite o Senhor possa mostrar de maneira clara aquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós estamos buscando e a forma correta para chegar até onde nós desejamos ir. Amém? Lembrem-se que as aparências enganam. As aparências, elas enganam muito. Tem muita coisa que parece, mas não é. Já os velhos já começam a aparecer. Denorex. É como Denorex. Fala pra mim, Emily, o que é Denorex? Tem a mínima ideia, né? Denorex, propaganda daquele shampoo. Ele é um anti-caspa, mas não parece. As aparências enganam. As aparências enganam. Eu provo disso constantemente, por onde quer que eu for. Essa semana, inclusive, eu estava cortando meu cabelo. Você precisa ir lá, viu? Tá? Eu vou te dar o endereço. Não é que não está bonito o teu cabelo. Você pode ficar mais bonito ainda. Eu tive jeito, João. Não adianta. Estava lá cortando o meu cabelo, aparando a barba. O jabá ali, né? E ali chega uma moça, opa, tudo bem? Esse aqui é o meu pastor. Você acredita que a moça, tínhamos 3 pessoas no local, um local pequeno. Era mais ou menos esse quadrado aqui, tinha 3 pessoas nesse quadrado. A moça chegou e falou, ah é? Onde que ele está? Olhou para o teto e falei, Jesus amado. Foi ou não foi, Du? Tão novinho, oh, judiação. Só faltou falar isso, judiação. Mas normalmente todo lugar que eu vou as pessoas falam isso. Você? Nossa, tão jovem. As aparências enganam. Tão jovem, a minha esposa fala, parece, mas não é. E aí, João? Vamos para a palavra de hoje? Está anotado. É. O tema da mensagem desta noite é unção de forma clara, de uma forma que não gere dúvidas, de uma forma transparente. Não é nada enganador. Tipo aquele time que foi hexa, sabe? De uma maneira clara. Vou parar por aqui. Não se fala de futebol. Não se fala. Não se fala, ok? Nada. E as aparências enganam. Por que eu estou dizendo isso? Eu recebo um constante questionamento. As pessoas perguntando, pastor, eu escuto por todos os cantos. As pessoas dizendo, o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa noite. Deus me tocou. Eu tive uma experiência com Deus. E eu vejo que as pessoas falam, como isso acontece? Como é possível uma coisa dessa? Eu nunca tive. Eu entro frio, saio congelado do culto. Como pode uma coisa dessa? Por isso que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus hoje te traga uma experiência diferente, amém? Que Ele possa hoje se manifestar de uma maneira que você saiba que não é a tua natureza, que não é a tua carne. Que você possa compreender o plano de Deus para as nossas vidas. Assim como a salvação. A salvação é um assunto, é um tema muito questionado. Nós vemos
várias variações, nós vemos várias frentes filosóficas tentando explicar, ou tentando desmistificar, tentando tirar esse conceito, declarando que a nossa vida ela se resume na terra aqui, no que temos aqui, morreu, acabou. A salvação ela é uma obra de Deus. Somente Ele quem vivifica a alma morta em delitos, em pecados. É Ele também que mantém a sua alma em sua vida espiritual. É Ele quem tem o poder para agir dessa maneira. É Ele que tem o poder de conduzir as coisas, de controlar tudo dessa forma. Ele tanto é o alfa, como Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu sei que a salvação, ela é da parte do Senhor. Se eu estou em oração, Deus, Ele me faz orar mais, Ele me faz porque Ele quer um contato comigo, Ele quer um relacionamento comigo, Ele quer se apresentar mais, Ele quer mostrar os seus atributos, e eu sei então que se eu tenho graças, elas são dons que Deus deu para mim. Eu sei então que se eu mantenho uma vida coerente, é porque Ele me sustenta com a sua mão, é porque Ele tem essa misericórdia, é porque o seu amor não tem fim. Nós iniciamos o culto declarando isso. O seu amor, ele não tem fim. Se eu venho a repelir o inimigo da minha vida, que está agindo, que está me oprimindo, um inimigo espiritual, é exatamente a força do Senhor que me sustenta. É a força do Senhor que faz com que eu possa mandar esse inimigo meu para longe da minha vida. Amém? Todo mundo está me entendendo? Estou sendo claro? Posso continuar? Então, amém. Então, se eu compreendo que eu vivo diante dos homens uma vida consagrada, eu logo, conhecendo a palavra do Senhor, eu entendo que não sou eu quem a vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se eu estou santificado, eu entendo que eu não purifico nada, eu não purifico a mim mesmo, mas sim é o Espírito Santo de Deus que me santifica, que me faz então viver uma vida santificada. É por compreender de maneira clara ao Evangelho do Senhor, à unção de Deus, é que eu chego a essa conclusão, é que eu chego a esse ponto, é que eu compreendo as ferramentas que eu recebo da parte de Deus. Se é que eu conseguir me desmamar do mundo, me largar, sair do mundo em que estou vivendo, eu sei que foi Deus que me auxiliou com as aflições santificadas, todas elas para o meu bem, porque Ele quer o meu bem, é que então eu sou retirado, removido do mundo que perece a cada dia mais. Amém? Você pode me dizer, eu estou crescendo em conhecimento, eu cresço em sabedoria, eu cresço em conhecimento. Isso se dá porque o grande instrutor, o grande mestre me ensina, me dá a possibilidade de compreender aquilo que Ele quer para a minha vida. Amém? Isso é de uma maneira clara, as coisas que acontecem com Deus. Amém? Então, se eu acho que em Deus eu consigo tudo o que eu necessito, mas eu percebo a cada dia que passa que em mim eu só encontro pecado e miséria. Se eu for olhar para a minha natureza, eu vejo que nada que virá a edificar a vida de uma pessoa está. Mas se eu olho para Deus, eu vejo a oportunidade, eu vejo o crescimento, eu vejo a vitamina celestial que eu tanto preciso, eu vejo tudo o que é necessário para o meu crescimento, porque somente Ele é a rocha da minha salvação. Somente Ele é em quem eu posso me apoiar. Amém? Se eu chego à conclusão de que eu me alimento da palavra, eu sei que essa palavra não seria comida para mim, a menos que o Senhor fizesse dela alimento para minha alma e me ajudasse então a alimentar-me dela cada vez que eu tenho acesso a ela.
é porque Ele quis assim. É porque Ele me ama e o seu amor dura para sempre. É por causa desse amor é que eu tenho toda a provisão vinda do alto. Como o maná. Se eu tenho o maná escondido do céu, se eu tenho a provisão, um alimento diário, aquele maná que cai do céu como caiu para o povo no deserto. O que é afinal o maná? Senão o próprio Jesus Cristo encarnado, o próprio Jesus cujo corpo e cujo sangue eu como e bebo em sua memória. Todos os meses, em memória dele, eu como igreja, eu me reúno com os meus irmãos para provar do maná. Para, em memória dele, para eu não me esquecer de onde eu saí, para eu não me esquecer da minha limitação, para eu sempre lembrar em memória a quem ele é. De forma clara, eu compreendo quem ele é. Amém? Então é por isso que eu preciso, a cada dia mais, conhecê-lo. Por isso, a cada dia que eu venho, é algo novo que Deus tem para a minha vida. É algo novo que Deus tem para a tua vida. Como o ramo, ele não pode dar fruto se ele não permanecer na videira. Não posso mais eu dar nenhum tipo de fruto se eu não permanecer nele. Eu preciso estar nele. Eu preciso ter contato com ele. Se você conhece um pouquinho da palavra do Senhor, você vai se lembrar de Jonas. Quem conhece Jonas? Alguns conhecem a Jonas. E Jonas teve um grande ensinamento quando ele passou pelo abismo. Quando ele passou por um grande abismo. Quando ele passou por um grande problema. Ele chegou ali em determinado momento e ele declarou: a salvação é do Senhor. Ele chegou em determinado momento e ele concluiu: a salvação é do Senhor. Portanto, haverá curas, milagres, prodígios e maravilhas quando o Espírito Santo de Deus se derramar sobre as nossas vidas. Quando Ele efetivamente estiver com liberdade no nosso meio. É aí que nós veremos grandes coisas, é aí que nós veremos realmente as pessoas sendo curadas, nós veremos testemunhos acontecendo, nós não veremos apenas um caso isolado aqui, outro caso isolado aqui, não, nós veremos constantemente, porque o Espírito ele não para, o Espírito ele é movimento, ele está o tempo inteiro buscando multiplicar aquilo que ele é. Ele é a cura, Ele é os sinais, Ele é as maravilhas. Por onde Ele passa, Ele vai deixando o seu carimbo, Ele vai deixando a sua marca. Por isso nós devemos clamar, como nós iniciamos o louvor nessa noite, clamando: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo de Deus vem. E se você percebeu, não foi seguindo uma canção, foi declarando: Espírito Santo, vem. Vem até que os céus se abram. Os céus se abrem quando Deus olha e vê um povo arrependido. Quando Deus olha e vê um povo sedento. Quando vê um povo que clama. Um povo que se chama pelo seu nome. Clamando. Buscando. O adorando. Pedindo para que Ele esteja ao nosso lado todo o tempo. Amém? Então por isso nessa noite eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos entender um pouquinho mais, de maneira clara, a forma de agir do Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel,
e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Versículo 27, para concluir. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, versículo 29, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, é no teu nome, Senhor, que eu apresento este momento, Senhor. Convém que eu diminua para que o Senhor cresça, para que somente o Senhor possa aparecer aqui nesta noite, ó Pai. Que o teu Santo Espírito encontre a liberdade necessária para poder fluir no nosso meio, para poder, ó Pai, derramar mais do teu poder, Senhor, mais dos teus sinais. Nós queremos ver, ó Pai, os milagres, ó Pai, acontecendo, Senhor. Nós queremos ver as pessoas levantando em meio ao culto e declarando ali, Senhor, aquilo que me incomodava já não me incomoda mais. O Espírito de Deus me visitou nessa noite. O Espírito de Deus, Ele está comigo. Ele não permitiu que essa dor permanecesse comigo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, crendo, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e será para todo sempre, Pai. É que nós aqui estamos, Senhor, sedentos por Tua palavra, esperando mais do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesta noite cumprir, ó Pai, com os propósitos que o Senhor, ó Pai, determinou para nós. Que assim, ó Deus, a Tua igreja possa sair alimentada nesta noite, ó Pai. Possa sair pronta para uma nova semana, aonde, Pai, ela espalhará essa mensagem, levará adiante esta mensagem, ó Pai, pois nós cremos, ó Deus, que todos, ó Pai, serão tocados, ó Pai. Aqueles que tiverem acesso à Tua palavra, Pai, receberão o poder que vem do alto, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Havia um homem chamado Simeão, você leu isso nessa noite. Um homem movido pelo Espírito para ir ao templo. Um homem que tinha uma palavra sobre a sua vida. Simeão, você não vai morrer enquanto o Cristo de Deus não for revelado para você. Você não vai morrer enquanto essa palavra não acontecer sobre a sua vida. E nós estamos falando aqui de um homem que ele é pouco conhecido na palavra do Senhor. Simeão. Simeão. Um rapaz que se direciona debaixo do agir de Deus, no mesmo dia em que os pais do menino Jesus vão ao templo para consagrar Jesus, para apresentar o Filho de Deus, o Messias que veio à terra para trazer a salvação, para trazer a paz. E então ele vem, no mesmo dia em que o servo Simeão estava indo. E ali nós vemos que, ao ter o encontro com o menino Jesus, ele chega dizendo, agora sim. Quando a revelação vem, imagina, ele viu um bebê. Como que daquele bebê poderia vir salvação? Ele viu e disse, agora sim, despeça o teu servo em paz, porque a palavra, ela se cumpriu. Porque os meus olhos hoje viram salvação. Simeão declara, então imaginem só vocês, ele entra no templo e coloca o menino Jesus nos braços de Simeão. Um rapaz que tinha, a Bíblia não declara ali quanto tempo ele esperou para que essa palavra se cumprisse. A Bíblia não declara quantos anos esse homem tinha, mas a Bíblia declara que havia uma palavra sobre a vida dele. A Bíblia declara que havia uma promessa da parte de Deus sobre a vida dele.
você não conhecerá a morte antes que você conheça ao Cristo. E ele entra ali, despretensiosamente no templo, e colocam sobre os braços de Simeão a salvação de Deus. Imagina o que isso significou para esse homem. Quando Jesus tinha 8 dias de vida, conforme o rito que havia entre o povo para apresentar a criança diante do templo, o Salvador do mundo estava nos braços de Simeão. Imagina só, um homem que não tinha o conhecimento, que não tinha talvez a relevância de um Pedro, não tinha a relevância de uma Marta, de uma Maria, um homem que aparece pouco na palavra de Deus, ele aparece aqui nessa passagem, mas ele está com a salvação da humanidade em seus braços. Olha o que passou na cabeça desse homem. A palavra diz que o Espírito o move para ir ao templo, e ele recebe de presente, porque Deus olhou nele piedade e justiça. Deus olhou em Simeão justiça, olhou em Simeão retidão. Como Deus está te olhando nessa noite? De que forma é que Deus olha para você nessa noite? Será que nessa noite você pode receber nos teus braços aquilo que você tem clamado? Será que nessa noite pode vir ao teu encontro aquilo que você tem tanto orado na presença dEle? Por isso nunca menospreze a ida até o templo. Nunca menospreze a ida até um culto. Puxa vida, eu vou semana que vem. Simeão poderia ter dito isso. Eu vou só semana que vem. Semana que vem, Jesus já ia ter passado da idade de ser apresentado. Provavelmente ele não teria sido encontrado, ele era um bebê ainda. Ele poderia ter perdido então a oportunidade da vida dele, a bênção da vida dele. Quanto menos você esperar, o Senhor pode vir com a palavra que Ele entregou para a tua vida um dia, e colocar diante de você, colocar nos teus braços, aquilo que Ele te prometeu. Ele pode vir e colocar aquilo que Ele prometeu sobre as suas mãos. Por isso, Salomão, quando ele constrói o templo, Deus disse que desde esse momento, o seu ouvido estaria inclinado para escutar a oração do seu povo. E Deus ouviu a oração de Simeão. Deus está com os ouvidos virados para esta casa nessa noite, ouvindo o teu clamor, ouvindo o teu pedido, ouvindo ali aquilo que você está de maneira difícil de apresentar diante dele, mas com certeza, com fé, apresenta mesmo assim. Simeão seguramente era um homem especial, isso não há dúvidas, já que o Espírito estava sobre ele e havia lhe dado a revelação sobre o que aconteceria. Isso é um fato. Nós não sabemos a idade que ele possuía, nós não sabemos se ele era um homem com uma idade mais avançada, se ele havia esperado por muito, para que se completasse essa promessa, mas nós sabemos que ele, por sua retidão, por seu amor, por sua piedade, ele era alguém que estava esperando no Senhor, porque sabia que o Senhor não iria deixar de cumprir com aquilo que ele havia prometido para a sua vida. Entenda que promessas como essa sobre a vida de Simeão são envolventes. Eu imagino que existam muitas sobre a tua vida que também são envolventes. E olha só, a morte, ela é impedida de agir sobre um homem quando há uma promessa de Deus sobre a vida dele. Quando existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, a morte ela é paralisada enquanto essa promessa não se cumprir. Enquanto essa promessa não se cumprir, a morte ela é paralisada por aquele que tem poder sobre a morte. Amém? Ele paralisa.
Portanto, Simeão não esperava pela morte, Simeão esperava pela vida. Por isso, ele ao entrar ao templo, ele recebe nos seus braços vida. Era Deus mostrando a ele: eu entrego a você vida. É a vida nos seus braços. Deus, ele age o tempo todo. Ali no templo ele estava agindo com o menino Jesus, e preparando o menino Jesus para a missão que ele haveria de ter sobre a terra. A missão que ele haveria de ter de ser o salvador do mundo, o salvador da humanidade. E ao mesmo tempo que ele agia com o menino Jesus, ele estava preparando o profeta. Ele estava preparando aquele homem que precisaria receber aquela porção da parte de Deus. Por isso, nessa noite eu declaro: tomara Deus, tomara que tenhamos a mesma paciência para que este homem teve para ver a promessa sendo cumprida sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos a mesma paciência, a mesma perseverança de ver muitas vezes as coisas caindo diante de nós, mas sabendo que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. Portanto, Senhor, dá-nos força. Senhor, nesta noite acrescenta força, acrescenta fé sobre as nossas vidas. Nós precisamos de mais fé. Nós precisamos de compreender de uma maneira clara que o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós precisamos entender que Ele está conosco, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós, Ele está com nós e Ele está sobre nós. Ele está o tempo inteiro agindo, Ele não para. Por isso eu preciso compreender. João 16, no versículo 8, explica acerca disso. Ele diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João aqui explica, nesse versículo, nós temos as 3 obras do Espírito Santo: pecado, justiça e juízo. Nós vemos aqui a sua obra para com o mundo. Nós vemos o evangelismo sendo declarado aqui, a obra do Espírito Santo. Nós ao mesmo tempo também vemos a obra do Espírito Santo para com a igreja, guiando e revelando na verdade a palavra. E ainda nós vemos também a sua obra para com Cristo, glorificando a promessa do Consolador sobre as nossas vidas, aquele que viria para convencer a todos acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, é bom saber que o Espírito Santo de Deus está com os seus filhos, sejam eles pecadores, praticantes do pecado ou não. Ele está com todos. Ele está no meio de nós. É assim que é. Portanto, não se escandalize. É dessa forma que é. Quem é que reprova ao pecador? Sou eu? É você? É Ele. Quem é que dá o impulso para buscar uma nova vida no Senhor? Eu? Você? É Ele. É Ele quem dá esse impulso, é Ele quem motiva, é Ele quem move. É Ele quem pode fazer, ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que o Espírito Santo, Ele está ao nosso lado. Ele é aquele que nos reprova para que voltemos então o nosso olhar para Ele, olhar para o Pai, para buscá-los ainda mais. É o Espírito Santo que vem reprovando, dizendo: filho, veja só, o pecado, veja a justiça, veja o juízo, isso tudo parte da parte de Deus, isso vem de Deus. É Deus quem mostra isso. Por isso, para que haja essa reprovação, ela precisa ter a compreensão, precisa ser de maneira clara. Por que é que o Espírito Santo está fazendo isso comigo? Por que Ele está fazendo isso com você? Por que Ele está muitas vezes nos reprovando? É para que eu e você voltemos os nossos olhos para o Pai. É para isso que Ele nos reprova. E Ele ainda conta em João 20, no versículo 22... algo para acrescentar mais. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
receba o Espírito Santo. Ele declara aqui com poder que o Espírito Santo, ele anela estar conosco, ele deseja estar no nosso meio, ele deseja ser exaltado no nosso meio, ele deseja estar no nosso interior, ele deseja estar conosco. Quer entender de uma maneira mais clara ainda? É como a água, entenda bem, é como a água que ela pode estar conosco. A água pode estar conosco, ela pode estar ao nosso lado, mas ela estará em nós e nos dará vida quando nós provarmos dela. Nós só teremos acesso à vida que a água traz quando nós tomarmos dela, quando nós bebermos dela, quando nós mergulharmos no Espírito Santo de Deus. É que nós teremos então a vida abundante do Pai. É que nós teremos então aquilo que Ele tem para os seus filhos. Amém. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele deve estar no nosso interior para provocar um novo nascimento em nós e fazer com que clamemos: Abba, Pai. Paizinho querido, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua saída, eu preciso daquilo que Você tem para a minha vida, Senhor. Me ajuda. Ele nos revela que Deus é o nosso Criador e Ele também revela que Ele é o nosso Pai. Que Ele está com nós e Ele também está em nós. O Evangelho de Lucas, ele nos traz esperança no capítulo 24. No versículo 49, mais precisamente, ele traz a esperança vinda do alto. Ele traz a esperança para a minha vida, para a tua vida, para que você de maneira clara compreenda a unção que Deus tem para a tua vida. Lucas 24, versículo 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejam revestidos de poder. E sabe o que acontece aqui? Faltou obediência da parte dos discípulos. A promessa era clara: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam aqui, nesta cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. A Galileia era para ser a capital de Israel, não Jerusalém. Porém, essa desobediência gerou tudo isso. E o Espírito Santo, ele foi ali, de certa forma, paralisado, para que até em Atos capítulo 2, viesse então o derramar sobre a terra, a porteira fosse aberta realmente, as comportas fossem abertas, e ali viesse ali realmente o derramar sobre a terra, e ali viesse o poder de Deus sobre a terra, para fazer milagres, para fazer sinais, prodígios, maravilhas. É o unguento de Deus, é a unção que vem do alto sobre as nossas vidas. É quando ela nos batiza, como no dia 28 agora, que vai acontecer. Por isso, de repente, se você não for se batizar, mas deseja ir para vibrar, para gritar. Quando o Corinthians faz gol, você grita. Hoje você gritou 6 vezes. Precisava falar. Mas quando uma pessoa se batiza, você não grita da mesma forma. Você tem que vibrar quando você vê a pessoa mergulhando, morrendo para a sua velha natureza, você tem que vibrar. Quando ela levanta, você tem que glorificar a Deus como se fosse um gol. Mas muito mais forte, muito mais intenso, porque aquela pessoa está encontrando o caminho para a eternidade. Aquela pessoa está encontrando o caminho certo para a sua vida. Você precisa ser o seu irmão, não apenas declarar o que a Bíblia fala, que eu sou um irmão, mas você precisa ser esse irmão, ver o seu irmão ali nascendo. Você precisa glorificar, se puder arrancar ele da piscina, jogar ele para o alto, com alegria por essa nova vida, porque naquele momento a pessoa é revestida do poder. Aquela pessoa é revestida de autoridade, aquela pessoa é revestida de unção da parte de Deus.
somos revestidos do Espírito Santo. Jesus tinha esse poder sobre a sua vida. Por isso que a Escritura nos diz que as pessoas muitas vezes iam e tocavam no seu manto e automaticamente eram curadas, porque estava sobre ele. Estava sobre ele. Por isso, Senhor, nessa noite, ó Pai, cubra-nos, ó Deus, cubra-nos, ó Pai, com uma força sobrenatural, Senhor. Unja as nossas vidas, Senhor, com poder para curar, com poder para abençoar muitas vidas, para poder, ó Deus, para fazer maravilhas sobre esta terra, Pai, ao simples declarar, ó Pai, do Teu nome, Senhor. Ao simples declarar do Teu nome, Pai. Mova-se nessa noite, Senhor, de maneira clara, Pai. Espírito Santo de Deus, mova-se nesse lugar. Toca o coração mais duro, Senhor, que entrou aqui nessa noite, Pai. Que saia deste lugar, ó Pai, quebrantado, Pai. Com os olhos abertos, Senhor. Com os olhos abertos, ó Pai. Sair daqui para abençoar a muitos. Sair daqui com a necessidade de abençoar a muitos. Voltando para a palavra, o Espírito Santo estava sobre a vida de Simeão. Inclusive antes de que Jesus o enviasse aos seus discípulos, ele estava sobre ele. Então entenda que recebê-lo não é uma promessa, mas é a promessa que veremos cumprida sobre as nossas vidas. Nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte para ver essa promessa sendo cumprida. E ele virá então sobre a tua vida e trará refrigério para você. Trará refrigério sobre a tua vida. Então você verá todo o jugo de acusação sobre a sua vida apodrecendo, toda enfermidade indo em nome de Jesus, porque a promessa se cumpriu e o Espírito Santo está sobre a tua vida e ele te dá autoridade para expulsar toda enfermidade, para expulsar toda ação maligna de sobre a sua vida. Se você crer, você será como Simeão, verá a promessa do Senhor nos teus braços, a promessa de Deus nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você que crê, glorifica Ele. O Espírito Santo de Deus é o óleo de alegria que está sobre a tua cabeça. É a alegria que você precisa, é o manto que está sobre a tua vida, que irá fazer com que você ria, com que você fique numa presença gloriosa, na presença que vem do alto, porque na presença dele não existe dor, na presença dele só existe alegria, só existe paz, na presença dele existe paz. Por isso, onde quer que você for, Ele estará contigo, e você mesmo em meio às trevas, você terá paz, porque Ele ali está, Ele está ali. Por isso o Senhor busca homens e mulheres iguais a Simeão, justos, piedosos, pacientes. Será que o Senhor nessa noite pode encontrar homens e mulheres assim nesse lugar? Homens que não se preocupam em ficar falando do próximo, não se preocupam em ficar apontando o dedo para o próximo, não se preocupam em ficar arrumando alternativas, justificativas, desculpas, muletas para argumentar acerca de não terem alcançado a promessa de Deus para suas vidas, enquanto que o meu irmãozinho que acabou de chegar alcançou. Como pode uma coisa dessa? O Senhor procura por homens pacientes. O Senhor procura por homens perseverantes. O Senhor procura por homens piedosos. Atos capítulo 2, quando ao derramar, no versículo 1 ao versículo 4, relata acerca do cumprimento da promessa. E diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas
por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito atribuiu isso a eles, amém. O Espírito atribuiu a um povo que estava junto, a um povo unido, a um povo que a Bíblia diz aqui, eles estavam em concordância, e não há como a palavra de Deus não se cumprir. A palavra de Deus é clara, onde 2 ou mais estão reunidos sobre o mesmo propósito, estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E ali nós vemos em Atos 2, o povo em concordância, unidos em obediência à palavra de Deus, em unanimidade, eles estavam ali, como Jesus orienta, eles estavam juntos, esperando o derramar da promessa sobre a terra. E então, por causa da obediência do povo, isso toca o coração do Pai, e então o Espírito é derramado sobre a terra. Então nós vemos ali, curas começam a aparecer, prodígios começam a aparecer, porque o Espírito foi derramado, o Espírito estava sobre eles. Por isso, assim, nós devemos buscá-lo para adorá-lo, e pedir que Ele esteja do nosso lado, que Ele habite no nosso interior, e nos cubra, para fazer então a obra que Deus pede para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, levante a sua mão aí para o alto, dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor, porque o seu Espírito te dará revelação e poder. Levante a sua mão bem para o alto e agradeça, porque o Espírito Santo de Deus te dará revelação e poder. Amém? Glorifica a Ele, exalte a Ele, porque Ele merece toda adoração, Ele merece todo louvor. A Ti, Senhor, a Ti a adoração. Aleluia, aleluia. Você será como Simeão, que viu a salvação do povo. Você será como ele, aquele que viu a salvação da humanidade. Você verá a sua família se entregar ao Senhor. Você verá a promessa de Deus se cumprindo. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Você verá essa promessa se cumprir. Por isso, não menospreze quando Deus te chama para vir ao seu encontro. Você pode até argumentar, mas Deus, Ele está em todos os lugares. Se eu fechar a porta do meu quarto e eu ali dobrar os meus joelhos, ali Ele estará. Eu concordo com você, mas você há de concordar comigo, que quando Ele chama o seu povo para estar junto, é porque Ele quer derramar poder. E você há de concordar comigo, que quando Ele chama o seu povo para congregar, é porque Ele tem poder sobre a terra para ser derramado. É porque Ele quer mudar uma geração, é porque Ele quer mudar a história de um povo, Ele quer mudar a política, Ele quer mudar a economia, Ele quer mudar tudo que está naquele local, naquela região. Por isso, Ele precisa de instrumentos sobre esta terra, e eu estou olhando aqui para muitos instrumentos. Nessa noite eu olho para muitos Simeãos, para muitos homens que estão ali com as mãos abertas para receber, e o Senhor vem entregando a resposta daquilo que você tem clamado. O Senhor está entregando para aqueles que de coração se apresentam diante dEle. O Senhor está entregando sobre a tua mão a salvação que virá então para solucionar os teus passos. Ele trará para você aquilo que os teus olhos jamais viram, que você jamais pôde contemplar, que o teu coração jamais sentiu, mas você verá com paciência aquilo que trará consolo para muitos. Portanto, alegra-te, você justo, alegra-te, você piedoso, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Ele é o teu consolo, Ele é o teu refrigério, Ele é o teu alimento, em nome de Jesus. Unção de maneira clara, de forma clara.
E para ver a salvação como Simeão a viu, nós devemos imitar ao nosso Senhor. Nós devemos fazer com que as suas qualidades sejam as nossas. Que nós venhamos a ter passos como Ele tinha. Passos de justiça, passos de piedade, passos de paciência. É isso que eu e você precisamos aplicar no nosso dia a dia. É isso que eu e você precisamos. É dizer que devemos viver conforme os mandamentos dEle e submeter-nos então aos seus preceitos. É isso que eu e você precisamos fazer. É isso que nós precisamos a cada dia mais. Ter piedade sobre o nosso próximo, piedade com o nosso irmão. Nós devemos ser menos juízes e mais apaixonados. Nós devemos julgar menos e amar mais. O mundo seria totalmente diferente, mas eu não vou nem tão longe. Eu diria, a tua família já seria diferente. Se você julgasse menos e amasse mais. Se você julgasse menos a tua vizinhança e amasse mais. Se você julgasse menos a tua igreja e amasse mais. Aonde há o amor, Deus ali está. E o melhor, nessa noite, de maneira clara, você pôde perceber que o amor de Deus jamais tem fim. O amor de Deus não tem fim. Por isso, seja mais apaixonado, seja mais contribuidor do amor nessa terra, colaborador do reino dos céus. Seja alguém que possa distribuir esse amor. Tal como nós vemos acontecendo com Simeão, na Bíblia também relata um outro homem chamado Cornélio. Um homem que a Bíblia fala que também era piedoso, que também orava ao Senhor, que também ajudava ao povo com as suas necessidades, favorecia pessoas com os seus bens. E porque ele fez isso, você pode ver depois em Atos 10, porque ele fez isso, ele recebe então as 3 bênçãos da parte de Deus. Primeiro nós vemos que aparece um anjo a ele anunciando que as suas orações e as suas esmolas estavam ali diante do Senhor. Por isso nós vemos ali a primeira bênção que eu quero que repouse sobre a tua vida também. E entenda que quando você obedece ao Senhor, quando você se entrega a Ele, entenda que isso é inevitável. Haverá atividade angelical na tua casa. Os anjos do Senhor estarão ali. Nós veremos a sobrenaturalidade de Deus em nossos lares, nos nossos trabalhos. Nós veremos a palavra de Deus se cumprindo. Ao nosso respeito, Ele enviará os seus anjos. Ele enviará os seus anjos para lutar a nossa causa, para ir na nossa causa. Ele enviará os seus anjos ao nosso respeito. Ele manda em meu respeito, em teu respeito. A segunda bênção foi que o apóstolo chegou na casa de Cornélio. E a terceira foi que ele lhe disse justamente o que deveria fazer. Então entenda o que isso está querendo dizer. Nós vimos hoje num testemunho que parece combinado. Nós vemos que um homem de Deus se levantou para falar ali, para empurrar um homem que estava titubeante, um homem que estava inseguro, um homem que não sabia do potencial que havia dentro dele. Entenda que homens de Deus te edificarão, serão instrumentos de Deus para te edificar, te darão uma palavra para que você e muitos outros vejam a salvação. Entenda isso, entenda que Deus, Ele age da maneira dele, não da tua. Entenda que Deus, o único intuito dele é fazer com que você prove de maneira clara o poder da salvação. O Espírito Santo visita então a casa de Cornélio e a salvação então chega aos gentios. Você pode depois ler do capítulo 10 de Atos em diante. Temos a compreensão que nós somos salvos por causa de Jesus, mas nós temos que concordar que Deus usou a vida de Simeão. Deus usou a vida de Simeão para mostrar que as promessas do Senhor virão e cairão nos nossos braços. Cairão ali diante de nós. Simeão, um homem piedoso que carregou a salvação. Cornélio, um homem também piedoso que abriu a porta da salvação para todos. Agora você entende o poder de você abrir a sua casa para uma célula?
Você entende que você está agindo como Cornélio? Você está abrindo as portas da sua casa para a salvação de muitos. Porque as portas da sua casa estão abertas toda quarta-feira, é que muitos se achegam. Entenda que muitos aceitam a Cristo na célula. Não é verdade, Ale? Muitos aceitam a Cristo na célula. Portas da salvação abertas por causa de homens que creram no poder da salvação, que se abriram para o agir do Espírito Santo de Deus, receberam de forma clara a unção que vem do céu e repassaram ela adiante. Assim, se você deseja ver Ribeirão Preto mudado, se você deseja ver o teu bairro mudado, o teu país mudado, o teu país aos pés de Cristo, você deve ser alguém justo e piedoso. Você deve ser alguém que tenha amor em suas atitudes. Além disso, você tem que ser alguém extremamente paciente. Como Simeão que disse: eu não morrerei até ver cumprida a minha promessa. Atos 16, versículo 31, diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus nos ha prometido que veremos a salvação das nossas famílias, e assim será. Mas você precisa ser esse exemplo na tua casa. De nada adianta você querer dar frutos em uma igreja se dentro da tua própria casa você não conversa com a tua família. Se dentro da tua própria casa você não mostra aquilo que estava em Simeão, o Espírito Santo dentro dele, você não reflete através de atitudes de amor, atitudes de compreensão. E sabe de uma coisa? Muitas vezes essa atitude é apenas você emprestar os teus ouvidos para o teu irmão, apenas você emprestar os teus ouvidos para a tua esposa, para o teu marido, para a tua mãe. O Espírito Santo se movendo. Assim como o poder do Senhor Jesus abalou os alicerces e abriu todas as portas e soltou todos os prisioneiros, também esse mesmo poder, ele salva todos de uma casa. Assim como nós vemos com Noé, assim como nós vemos na igreja primitiva. Nós vemos no Velho Testamento Deus agindo, nós vemos no Novo Testamento Deus agindo. Nós vemos em qualquer lugar Deus manifestando poder. Nós vemos em qualquer lugar. Para que essa palavra se cumpra, depende de um único elemento, do membro principal da casa. Para que essa promessa se cumpra, como Noé se posicionou, depende de você, o sacerdote do seu lar, se posicionar. O chefe da família crer, a sua fé e o seu exemplo trazer salvação para todos. Como é triste ver crianças dizendo: como eu queria que eu vivesse sempre com a minha família dentro da igreja, porque o meu pai e a minha mãe não são nada do que eles são na igreja. Que triste é ouvir isso. Que triste ver o Espírito Santo de Deus apenas agindo na igreja. O cara sai, é outra pessoa. Que nem ontem eu ouvi testemunho de um proprietário de uma empresa contratando uma irmã da igreja, falando: na igreja é uma coisa, aqui é outra, hein? Veja bem, entenda que aqui eu sou profissional. Eu concordo em relação a respeito. Em relação a respeito, eu concordo plenamente, mas valores, postura, posicionamento, integridade tem que ser a mesma. Você não pode ter duas caras. Você não pode ser limitado. Você não pode limitar o Espírito Santo de Deus. Peça para que Deus te faça nessa noite uma pessoa justa. Peça para que Deus te faça nessa noite uma pessoa piedosa, uma pessoa generosa. Uma pessoa paciente, uma pessoa com empatia com todos. Que saiba esperar, que saiba trabalhar, que saiba aguardar pelo consolo que vem do alto, a salvação, a cura dos demais.
Que o Senhor possa nos ensinar isso nessa noite, em nome de Jesus.